Da Igreja Capaz do Senhor Jesus. Amém. Também aqueles que nos acompanham por meio dessa transmissão. Minha mãe, minhas irmãs, minhas tias, Joaquim, estão nos acompanhando lá de Minas Gerais. Que a presença do Senhor esteja com vocês também, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irei servi-los essa noite. Não sou um carteiro muito bom, pastor, mas eu garanto que a mensagem é boa, muito boa. Convido os irmãos a sentar, por gentileza. Abram as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Todos encontraram a palavra do Senhor? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Vamos ver. Você que não trouxe a sua Bíblia pode nos acompanhar aqui pelo telão. Que está escrito assim: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Vamos repetir? Não digo isto como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Nessa noite eu gostaria de falar com vocês sobre satisfação. E a minha pergunta é: o que te deixaria satisfeito hoje? O que faria com que você saísse desse culto sentindo que de fato valeu a pena ter vindo aqui? Meus irmãos, caros visitantes, o que te trouxe aqui? O que você veio buscar aqui hoje? O que te deixaria com a sua alma satisfeita e saciada? O que deveria acontecer aqui esta noite para que você se sentisse de fato satisfeito? A satisfação, ela é poderosa. As tentações, elas têm pouca força contra um homem que está satisfeito. Imagine que você acabou de sair de uma churrascaria onde você comeu até se fartar. Quando você olhou no seu celular, uma notificação do WhatsApp, alguém te fazendo um convite, dizendo: bora comer uma pizza? O quanto isso seria tentador para você? A tentação, ela tem pouca força contra um homem que está satisfeito. Mas se por um lado a satisfação, ela é poderosa, por outro lado, a insatisfação é perigosa. A grande maioria dos casos de adultério são precedidos por uma insatisfação no casamento. Então, se a satisfação ela desarma o diabo com suas tentações, a insatisfação, ela reforça o seu arsenal contra nós. Portanto, estar satisfeito é, em partes, estar blindado de muita coisa, de muitos convites, de muitos pratos. Estar satisfeito, de alguma forma, deixa o diabo desarmado. O texto que nós lemos, ele foi extraído
da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, uma igreja que o apóstolo fundou na sua segunda viagem missionária. E nesse momento ele estava preso em Roma, da onde ele escreve essa carta. E ele escreve por alguns motivos, dentre eles, um dos motivos era para agradecer aos filipenses uma ajuda, os donativos que eles haviam enviado ao apóstolo Paulo através de Epafrodito, um de seus amigos, nas necessidades do apóstolo em suas viagens missionárias e em suas prisões. Então ele escreve essa carta com um tom muito grande de gratidão. Ele escreve a eles com um coração grato, falando quão valioso foi receber deles a ajuda que tanto lhes foi necessária enquanto ele estava em suas viagens. Como eu costumo dizer, as viagens do apóstolo, elas não eram 5 estrelas. Elas eram extremamente precárias. E quando ele chegava no ponto que ele tinha como destino, o que aguardava ele lá eram açoites, prisões, apedrejamentos, naufrágios e tantas outras coisas terríveis. E no meio disso, uma igreja se levanta e fala: nós iremos agir em ajuda ao apóstolo. Então ele escreve essa carta com esse tom de gratidão. O apóstolo Paulo também os anima, porque eles estavam extremamente entristecidos ao ouvirem dos sofrimentos que o apóstolo estava enfrentando em suas viagens. As notícias que chegavam era: a qualquer momento ele morre. Foi apedrejado mais uma vez, foi açoitado mais uma vez, está preso. E Paulo os surpreende, animando-os, dizendo: não se entristeçai por minha causa, porque tudo isso que eu passei, todas as aflições e todas as prisões, elas contribuíram para o progresso do Evangelho e para a glória de Deus. Então não convém que vocês se entristeçais com isso, porque isso que eu tenho passado tem sido de uma forma muito benéfica. O Evangelho tem crescido por meio dessas prisões, por meio dessas tribulações. Não entristeceis, alegrai-vos, dizia o apóstolo. E ele começa a citar, e ele diz: quando eu fui preso, graças a Deus, através das minhas prisões, toda a guarda pretoriana ficou sabendo do Evangelho. A guarda pretoriana era 16.000 soldados de elite de Roma. E eles chegaram ao conhecimento: um homem está preso em nosso meio. E logo vem a pergunta: por quê ele está preso? Ele prega a Jesus Cristo. E quem é esse Jesus? E por conta das prisões e dos açoites, o Evangelho se expandia. Em Filipos mesmo, esse lugar a quem ele destina a carta, certa vez ele foi preso lá. E sabe o que resultou daquela prisão? Um carcereiro se converteu e foi batizado. Ele e a sua família foi salvo. Lídia, uma mulher vendedora ali, foi salva. Uma menina foi liberta de uma possessão demoníaca. Tudo isso estava acontecendo em meio aos açoites, às tristezas, às angústias e às prisões. E o apóstolo Paulo olha para cada uma dessas coisas e ele se alegra em cada uma delas. Enquanto o apóstolo estava preso em Roma, ele escreve aos Efésios, escreve aos Filipenses, escreve aos Colossenses,
escreve a Filemon, o lugar onde a mensagem de Deus chegou, quando ele estava preso, foi maior do que se ele tivesse ido. Então ele começa a dizer: alegrai-vos, porque tudo isso tem contribuído para a glória de Deus, tudo isso tem contribuído para o crescimento do Evangelho, isso tem feito mais bem do que mal, alegrai-vos. E no capítulo 4, no versículo 11 que nós lemos, Paulo ele expressa uma lição que ele aprendeu, que eu julgo, irmãos, ser uma das lições mais preciosas que um homem pode aprender na sua vida. Ele diz assim: eu aprendi a me contentar com o que tenho. Nós estávamos falando sobre satisfação. Ele estava dizendo: eu aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a estar satisfeito no meio da tribulação. Eu aprendi a estar satisfeito no meio da bonança. Ele falou: estou bem treinado em todas as coisas, a padecer necessidade, quanto a ter abundância. Eu aprendi a estar satisfeito. E eu olhando para isso, para essa lição, eu falei: meu Deus, um homem satisfeito, um homem que está satisfeito, como eu falei na introdução, ele tem uma blindagem, porque a sua alma não tem necessidade, a sua alma está satisfeita. Essa satisfação, no que se dava essa satisfação? Essa é uma lição, irmãos, bem complexa, mas o Senhor nos dará graça para aprender. Eu percebi pelo menos duas coisas que faziam Paulo satisfeito. Ele não estava satisfeito porque ele tinha como base as circunstâncias. E nós, irmãos, vinculamos muito a nossa satisfação às circunstâncias da vida. Para que nós estejamos satisfeitos, nós precisamos que muitas circunstâncias estejam favoráveis, do jeito que eu espero. Mas Paulo aprendeu a estar satisfeito quando as circunstâncias eram contrárias. A primeira coisa que eu percebi é porque, como eu disse, a satisfação dele não estava embasada nas circunstâncias da vida. A satisfação dele estava em Cristo. E quando um homem, ele está satisfeito em Deus, essa satisfação transborda nas outras coisas. Quando o homem está muito satisfeito com Cristo, essa satisfação abrange outras áreas. Quando o homem se satisfaz com Cristo, ele acertou o alvo. Porque quando o homem procura se satisfazer com coisas específicas, logo aparecerá uma nova área carente de uma satisfação. E assim, irmãos, o homem passa a sua vida inteira se satisfazendo de uma coisa e criando mais 3 para se satisfazer. Mas quando o homem se satisfaz em Cristo, ele acerta o alvo. Porque se a caixa d'água estiver cheia, os encanamentos também estarão cheios de água. Se o nosso coração estiver cheio de Cristo e satisfeito nele, todas as áreas da nossa vida irão refletir de alguma maneira essa satisfação. Vocês já viram aquele efeito da pedra no lago? Se você jogar uma pedra no lago, ela vai criar pequenas ondas circulares que vão se expandindo e daqui a pouco o lago inteiro pegou aquelas ondas. Quando nós nos satisfazemos com Cristo, todas as áreas da nossa vida será impactada por essa satisfação.
Eu não estou falando que a gente vai se livrar de todos os problemas, mas eu estou querendo dizer que você vai olhar para eles e vai dizer: estou em uma necessidade aqui, mas minha alma está satisfeita. A segunda coisa que eu percebi no apóstolo é que ele via Cristo nas tribulações, como ele mesmo mencionou. Isso tem sido para a contribuição. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando ele olhava no meio de uma tribulação ferrenha, como quando ele estava naquele barco há dias, e todos os homens perderam completamente a esperança de que sairiam vivos dali, ele olhava para aquela tribulação, e quando ele via Cristo ali, ele sentia no seu coração: está tudo bem. Está tudo bem então. Se Cristo está aqui, está tudo bem. Vocês se lembram do diácono Estevão? Por pregar o evangelho ousadamente pelo Espírito Santo, ele foi apedrejado. E a palavra de Deus diz que enquanto ele estava sendo apedrejado, ele olhou para os céus e viu Jesus de pé. Então a sua alma sentiu que estava tudo bem. Então a sua alma sentiu que estava tudo bem. O diabo não conseguiria tentá-lo ali, ou teria pouquíssima força, porque ele viu a Cristo ali. E quando nós vemos Cristo, irmãos, está tudo bem. Os discípulos de Jesus estavam assustados no meio de uma tempestade. E para agregar mais pavor, um fantasma andando no meio das ondas. Mas quando eles percebem que era Jesus, está tudo bem então. Jesus estava ali. Então Pedro, aquele discípulo que era um dos que estava amedrontado, ele faz algo muito ousado. Ele fala: me manda ir ter contigo andando sobre as águas. Irmãos, quando nós vemos a Cristo no meio da tribulação, nos vem uma ousadia, que aquilo que era motivo da gente fugir, a gente vai de encontro. Nós levantamos a cabeça e saímos andando no meio das ondas, no meio da tribulação. Por que que um homem consegue andar sobre as águas? Porque ele viu Jesus ali. Porque ele viu que Jesus estava ali. E nós precisamos enxergar Jesus na nossa vida, na nossa tribulação, no meio das nossas dores. Nós precisamos enxergá-lo ali. Vocês se lembram daquele trio? Mesaque, Abidnego, Sadraque. Eles estavam dentro de uma fornalha, aquecida 7 vezes mais. Mas quando um quarto homem se põe ali no meio, então está tudo bem. Então está tudo bem. Eu preciso aprender o que o apóstolo aprendeu. Eu preciso aprender a ter Cristo como a satisfação da minha alma. Eu preciso enxergá-lo ali dentro da minha casa, enxergá-lo ali no meu ambiente de trabalho, nos ambientes que eu frequento, enxergá-lo ali no meio das minhas tribulações. E quando eu, por uma santa contemplação, o enxergar, aleluia. Isaías, quando viu o Senhor, a frase dele foi: a glória do Senhor enchia toda a casa. Quando nós vemos o Senhor, irmãos, aquilo que está vazio é preenchido.
Ele olhava e num vazio, talvez aquele templo que Isaías mencionava estivesse vazio de pessoas. Mas quando ele vê o Senhor, ele fala: a casa estava cheia, a glória do Senhor enchia toda a casa. Havia seres celestiais voando e clamando uns aos outros, dizendo: santo é o Senhor. Nós precisamos enxergar Jesus e ter uma alma satisfeita. Hoje, meus irmãos, nós iremos participar de uma mesa. E nós precisamos fazer aqui o exemplo que eu inventei para vocês de um homem na churrascaria. Eu preciso comer dessa mesa, desse pão até me fartar. Existe uma presença aqui em nosso meio que talvez você não tenha se dado conta ainda. Mas existe uma presença aqui em nosso meio que eu preciso me fartar dela. Eu preciso colher dela. Eu preciso me encher dela. Como o conselho da palavra do Senhor: não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, e eu preciso estar tão cheio que eu preciso estar satisfeito nele. Eu preciso satisfazer a minha alma. Talvez existam alguns banquetes em que nós iremos, em que a comida é contada, que talvez deixou a gente com um gostinho de quero mais. Poxa, eu queria repetir o prato, mas foi dito que era somente uma vez por pessoa. Não é o nosso caso, meus irmãos. Aqui você pode repetir, aqui você pode tomar da presença de Deus e repetir ela, e tomar mais, até que a sua alma esteja saciada, até que a sua alma esteja farta. Coma dele nessa noite, igreja. Coma desse pão vivo que veio do céu. Este é o pão, este é o Cordeiro de Deus que está disposto a nós. Que nós não precisamos ir com timidez a essa mesa, mas nós podemos ir. Aqui ninguém dirá que falta de educação, parece um esfomeado. Aqui quanto mais esfomeado você é, mais educado você é. Quanto mais fome, mais tem para comer. Quanto mais fome você tem, mais comida tem. Aqui não existe uma limitação, meus irmãos. O que poderia limitar o quanto de Deus virá para nós aqui? Quem iria limitar isso? O diabo não pode limitar, porque foi o próprio Deus que preparou a mesa e disse: vinde comei, vinde comei até se fartar, até se saciar. Nós precisamos aprender a lição do apóstolo. E quando nós aprendermos, nós poderemos dizer as mesmas palavras. Eu aprendi a estar contente em todas as circunstâncias, porque eu vi Cristo ali, e uma alma saciada, e uma alma satisfeita, uma alma que está em paz. O apóstolo Paulo chama esse estado de paz que excede o entendimento. Ou seja, não tente entender completamente, não dá. O tamanho dessa paz. Talvez alguém questione e diga: como você pode ter paz com um histórico como esse de problemas? Porque quantos de nós, irmãos, poderia estar plenamente satisfeitos, embasados nas circunstâncias? A nossa vida é repleta de pontos de melhoria. Mas quando Cristo satisfaz a nossa alma, a gente pensa: no final vai dar tudo certo. Ele está aqui.
Mas são 5.000 homens. E só temos 5 pães e 2 peixes. Jesus está ali. Aqueles 5.000 homens, tirando mulheres e crianças, estavam com fome. Haviam passado o dia inteiro ali. E quando eles têm aquele cesto de pão, eles comem até o quanto eles queriam. Às vistas, a comida era limitada, mas na prática não foi. Talvez, irmãos, nós olhamos com os nossos olhos e parece que o suprimento é limitado. Não será o suficiente, a impressão que temos. Mas quando o Senhor põe a mão ali, irmãos, a palavra de Deus diz, a Bíblia ela não é a favor de desperdícios, mas para mostrar o tamanho do milagre, a palavra de Deus diz, sobraram 12 cestos cheios de pão ainda. Ou seja, enquanto tem fome tem pão, enquanto tem sede tem água, enquanto há necessidade há um supridor. Oh, aleluia. Por isso, meus irmãos, o meu desejo é que esta noite nós saiamos daqui com a nossa caixa d'água cheia. Com a nossa caixa d'água cheia. E haverá água nos canos, haverá água em todos os encanamentos. Em todas as áreas da nossa vida serão impactadas por uma satisfação inexplicável. É a paz que excede o entendimento que nos aguarda. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz que excede todo entendimento é uma paz que não se pode explicar. É uma paz que não se pode explicar. Quão poderoso é um homem satisfeito. Quão poderoso. Jesus, após o seu batismo e após jejuar 40 dias e 40 noites, a palavra de Deus diz que ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Haviam necessidades ali, irmãos. Ele estava há 40 dias sem comer, sem beber. O seu corpo estava quase desfalecendo. O diabo olha aquela cena e ele diz: que oportunidade. Um homem necessitado e eu tenho um prato para oferecer. Só que ele não contava que Jesus estava vindo de uma churrascaria. Ele não contava que Jesus, embora o seu corpo estivesse debilitado, necessitado, a sua alma estava cheia. A sua alma estava farta. E quando o diabo fala assim: se tu és o Filho de Deus e está com fome, o Senhor bem que poderia transformar pedras em pães. Jesus olha para aquela tentação como o homem que veio da churrascaria e recebe o convite para comer uma pizza. Ele olha para aquilo e diz: também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Eu penso que a cabeça do diabo entra em chute ali. Como pode um homem necessitado fala como um homem satisfeito? Quão poderoso é um homem satisfeito, uma mulher satisfeita. Satanás vem com seus pratos e a gente é capaz de rir deles. Como eu trocaria o que eu tenho em Deus por essas migalhas? Oh, meus irmãos, nos são muitos pratos oferecidos. E se eu não tiver uma alma satisfeita,
eu irei aceitar. Eu irei aceitar. Daniel no palácio, lhe é feito um banquete. E ele, inexplicavelmente, decide jejuar. O que faria um homem tomar tal decisão? Senão, um homem que estava satisfeito em sua alma. E via que não havia nenhuma carência para ser tapada com pequenas coisas humanas. Por isso eu digo, meus irmãos, estar satisfeito em Cristo nos faz satisfeitos em tudo. Alguém nos diria, o mundo está acabando, e a gente olharia para o céu e diria, ora vem, Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, nessa carta, ele se depara com um dilema. Ele diz, eu vejo que é muito importante a minha presença no meio de vós, mas fico muito apertado com o desejo de partir e estar com Cristo. Se é para estar com vocês e isso for de proveito para vocês, então eu prefiro estar com vocês para proveito de vocês e meu. Mas eu confesso que o meu maior desejo é partir e estar com Cristo, que isso me seria muito melhor, ele disse. O homem que tem uma alma satisfeita é um homem, de certa forma, blindado. É um homem cujas tentações têm pouca força contra ele. É um homem que teve o arsenal do diabo desmontado diante dele. É um homem que, como diz o hino da harpa, em plena paz e santo gozo, eu creio em Ti, Senhor Jesus. É um homem que está saciado, está satisfeito. É um homem que olha para a sua vida. E no finalzinho da carta, ele fala sobre ansiedade. E você quer um remédio melhor contra a ansiedade do que saciedade? O apóstolo fala, não andeis ansiosos. O tom da voz é de alguém que está tranquilo. Ele estava preso, lembrando. Ele estava na prisão de Roma, mas uma voz como que satisfeita diz, não andeis, meus irmãos, ansiosos. Antes, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus através da súplica e das orações, em ações de graça, dando graças a Deus, dando graças a Deus. Oh Senhor, pode estar um caos ali, mas eu te vejo aqui, Senhor, a minha alma está saciada. Eu sei que o Senhor está fazendo alguma coisa. Foi apresentado quadros extremamente difíceis hoje aqui, mas Cristo está ali. Nós podemos ter esperança. Nós podemos ter esperança. Coma dessa mesa, igreja. Coma desse pão. Vem com fome, vem com sede, vem com desejo. Porque aqui tem mais para todos nós. Aplauda o pão da vida ao Senhor Jesus.